Uma mulher foi eleita por São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada brasileira. – 5 de julho de 1922. Um disparo de canhão no Forte de Copacabana, no Rio, deu início à Revolução dos Tenentes. Foi um movimento rebelde dos jovens oficiais da classe média que iria mudar a face do Brasil. Naquela época, a República Velha já dava sinais de esgotamento e a tensão social crescia. Novas classes emergiam no cenário político. Uma sucessão de greves operárias inspiradas na Revolução Russa levou à criação do Partido Comunista do Brasil, em março de 22. A inquietação atingia também intelectuais e artistas. No início daquele mesmo ano, uma brilhante geração de artistas já tinha escandalizado o país com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Os rebeldes de 22 são os clássicos de hoje. Mário e Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Villa-Lobos. Com uma arte polêmica e ideias irreverentes, eles conseguiram sacudir a sociedade brasileira. As mudanças agitavam as fábricas, os salões da aristocracia e especialmente os quartéis. Em 1922, quando se rebelaram, os militares do Forte de Copacabana foram abandonados pelos outros conspiradores. Sem apoio, os jovens oficiais tomam uma decisão suicida: deixar o forte e combater os legalistas de peito aberto. Mas apenas 18 oficiais e soldados participaram da famosa caminhada pela Avenida Atlântica. E só 2 sobreviveram ao combate: os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O episódio heróico ficou conhecido como os 18 do Forte. Novas rebeliões se seguiram. Depois da derrota da Revolução de 24 em São Paulo, os tenentes iniciaram a Guerra de Movimento. Colunas tenentistas percorreram o país, levando os ideais revolucionários na ponta das baionetas. Sob o comando do tenente Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, 1.500 homens se embrenharam pelo país, caminhando e lutando ao longo de 25 mil quilômetros. A coluna Prestes se dissolveu em fevereiro de 27 na Bolívia. Mas a luta não foi em vão. Mesmo derrotados, os tenentes mudaram o Brasil e lançaram as bases para a Revolução de 30. De outubro de 1922, um dia que mudou o destino da Itália e do mundo. A marcha dos fascistas sobre Roma reuniu 40 mil homens da milícia de Benito Mussolini. Eles entraram na capital italiana carregando baionetas e vestindo suas simbólicas camisas negras. Estavam preparados para a luta se necessário. Procurando evitar o confronto, o rei Vítor Emanuel demitiu todo o gabinete e recebeu Mussolini, convidando-o para formar um novo governo. Os fascistas não só encontraram pouca resistência, como foram saudados entusiasticamente. Os italianos ainda sofriam as consequências da Primeira Guerra Mundial, temiam o avanço dos comunistas e buscavam o líder forte. E receberam Mussolini como il duce, o líder, o condutor. Ele formou um governo composto de fascistas e começou a ampliar seu controle sobre a Itália. Na doutrina de Mussolini, o Estado é que deveria ser servido pelo povo, que não tinha direitos, e sim obrigações. A mobilização de massa era necessária, mas sob total controle do regime. Durante os primeiros anos do regime fascista, a Itália progrediu e reconquistou o respeito das grandes potências da Europa. À medida em que a economia crescia, Mussolini se vangloriava, dizendo que só ele era capaz de fazer com que os trens italianos chegassem na hora. Mas o custo do progresso foi alto demais. A Itália se transformou num estado policial. A imprensa foi silenciada e os líderes da oposição banidos. Os direitos civis dos italianos eram sistematicamente violados. Quando a Itália iniciou sua expansão imperialista no Mediterrâneo,
Mussolini se aliou à Alemanha nazista, mas esperou a queda da França antes de entrar na Segunda Guerra Mundial em 1940. Depois da derrota italiana, o rei demitiu e mandou prender Mussolini. Em 45, no fim da guerra, ele foi executado e seu corpo exibido em praça pública. Mas deixou uma marca na história que jamais será esquecida. Primeiro de setembro de 1923. Tragédia no Japão. Um violento terremoto arrasou Tóquio, Yokohama e todas as outras cidades situadas num raio de 150 quilômetros. O tremor de terra registrou 7,8 graus na escala Richter, um dos mais fortes de todos os tempos, e atingiu justamente a área mais densamente povoada do Japão, que era também o centro comercial e administrativo do país. Mais de 100 mil pessoas morreram em poucos segundos. Centenas de milhares ficaram feridas e mais de 2 milhões desabrigadas. Os sobreviventes se alimentavam pescando nos lagos, ou então enfrentavam uma fila de quilômetros para obter a ração diária de uma tigela de arroz. A falta de água potável e de condições de higiene provocou uma epidemia de cólera em Yokohama. A lei marcial foi declarada em Tóquio, onde o terremoto provocou centenas de incêndios. Quando as chamas foram apagadas, a capital japonesa contou seus mortos. Nada menos que 60 mil pessoas. – 21 de janeiro de 1924. Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, morria aos 54 anos de idade. Milhares de comunistas enlutados enfrentaram as baixíssimas temperaturas do inverno de Moscou para prestar a última homenagem ao criador da União Soviética. A carreira política de Lenin foi marcada pela devoção às atividades revolucionárias. Ao desenvolver o que mais tarde seria chamado de leninismo, ele estudou a situação social e política da Rússia sob uma perspectiva marxista. Mas quando adaptou a visão de Marx sobre a revolução das massas proletárias, Lenin passou a considerar essencial a criação de um partido revolucionário monolítico formado por uma elite que lideraria os incultos operários. Depois de passar anos preparando as bases para o assalto ao poder, ele liderou com êxito a Revolução Comunista de 1917. Após a Revolução, Lenin consolidou o poder do Partido Comunista, criou uma temível polícia secreta e reformou a economia de acordo com os princípios marxistas. Enfrentou uma guerra civil, a escassez de alimentos, epidemias e protestos. Quando percebeu que a Revolução Russa ficaria ameaçada sem apoio dos camponeses, deu a eles maior controle sobre a terra. No dia 25 de maio de 1922, Lenin sofreu um derrame e, depois de uma longa doença, morreu. Foi sucedido por Joseph Stalin. A cidade de São Petersburgo foi rebatizada de Leningrado em sua homenagem. O mausoléu de Lenin na Praça Vermelha, em Moscou, tornou-se o mais famoso santuário do mundo comunista. O leninismo continuaria a ser a base do modelo político soviético até os anos 80, quando o questionamento das ideias de Lenin levou ao fim do comunismo e da União Soviética. As estátuas de Lenin foram derrubadas. Uma era tinha terminado. Leningrado voltou a se chamar São Petersburgo. Ainda nos anos 20, o mundo seria lançado numa das maiores crises econômicas de sua história. Tudo começou em Nova York.